Nos últimos 20 anos, o Ministério do Trabalho resgatou mais de 46 mil trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão. Só no primeiro semestre deste ano foram identificados 421 casos de trabalho degradante. Para combater esses abusos, a Câmara dos Deputados discute a regulamentação da PEC do trabalho escravo. A proposta já foi promulgada pelo Congresso, mas é preciso definir o que é trabalho escravo. Promulgada pelo Congresso em junho deste ano, a PEC do trabalho escravo aguarda a análise do Palácio do Planalto e a regulamentação da lei feita pelo Senado pode sofrer vetos e alterações. Os pontos mais polêmicos tratam da definição de trabalho escravo e das punições aos infratores. O texto final prevê a expropriação de terras de pessoas físicas e empresas, onde se verifique trabalho escravo, mas exclui a jornada exaustiva e as condições degradantes na caracterização deste tipo de exploração, ignorando o que determina o Código Penal. O que nós não podemos deixar acontecer é diminuir o conceito, restringir-se o conceito de trabalho escravo, que hoje orientou a aprovação de uma PEC, de uma emenda constitucional. Então, quando eu vejo uma série de projetos de lei que procuram diminuir esse conceito, tratá-lo de forma mais restrita, isso realmente dificultaria, se aprovada essa ideia, dificultaria a missão brasileira de erradicar o trabalho escravo. A PEC foi um dos temas centrais da audiência pública sobre trabalho escravo na Câmara dos Deputados. Os auditores do Ministério do Trabalho apresentaram alguns números do combate a este tipo de exploração no país. Nesse ano, mais de 1.000 trabalhadores devem ser identificados e libertados, mas ainda são muitos em situação análoga à escravidão, cerca de 150 mil. No meio urbano, a exploração está concentrada na construção civil e na indústria têxtil. O que nós não aceitamos é uma visão de que, porque acontecem casos aqui, ali e acolá, e qualquer caso desse é negativo, eu não estou aqui minimizando, a vida humana não pode ser medida por uma mera estatística, mas você não pode considerar que 1.600.000 pessoas que trabalham com carteira assinada legalmente, com os benefícios estabelecidos em lei, sejam considerados que um setor como esse use regularmente mão de obra análogo a escravo. Para a Organização Internacional do Trabalho, o governo federal deve encontrar um caminho para que a PEC seja uma ferramenta efetiva para a erradicação do trabalho escravo. A questão dos avanços legislativos é uma parte muito importante dessa luta, porque define normas, ajuda a aperfeiçoar os mecanismos de controle e fiscalização. O artigo 149 do Código Penal é totalmente compatível com as convenções da OIT, não existe nenhuma contradição. Acho que é importante que nesse processo o espírito da ideia seja preservado.